Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Eterno. Estamos aqui mais uma vez reunidos para examinarmos as Escrituras, estudarmos as profecias bíblicas, a mensagem da palavra do Eterno e compreender a verdade daquilo que Ele quer nos revelar através da Sua palavra. Estamos aqui para meditar mais uma vez no livro de Gênesis, agora no capítulo 4. Lembramos que nós no canal temos um vídeo anterior e que esse vídeo fala a respeito da situação de Adão e Eva após a queda no Jardim do Éden. E agora nós, aprofundando um pouco mais desse estudo, nós vamos meditar na questão ali de Abel e Caim, a respeito do sacrifício que ambos ofereceram ao Criador e entender por que o sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim não. Para nós adentrarmos nesse estudo, eu quero convidar os irmãos para abrir a escritura no livro de Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos fazer essa meditação, essa reflexão. Louvado seja o nome do Eterno. Então, para nós iniciarmos, gostaria de convidar os irmãos a abrir mais uma vez a escritura do livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1, onde aqui vai nos dizer. Lembrando que a Bíblia que eu estou usando é a Almeida Revista e Atualizada. O irmão e a irmã que tem um exemplar diferente da tradução, pode haver algumas palavras que não estão em acordo com a tradução que eu estou usando, mas o sentido da palavra é o mesmo. O texto quer dizer a mesma coisa. Enfim, vamos à leitura do texto. Aqui vai nos dizer, versículo 1 do capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Criador. Verso 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então a Bíblia que ela já nos revela a profissão tanto de Caim quanto de Abel. Caim ele passou a ser lavrador, ou seja, agricultor, cuidava das plantas, das hortaliças, das verduras, enfim, trabalhava no cultivo da terra, enquanto Abel optou por ser pastor de ovelha, cuidava dos animais. E a escritura continua, versículo 3. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Criador, ou seja, Caim, por ser, vamos dizer assim, agricultor, cultivava, lavrava a terra, ele optou trazer dos frutos da terra, do melhor dos frutos da terra, para oferecer esses frutos em sacrifício ao Criador. Enquanto o texto continua no versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Aí a escritura vai nos dizer: agradou-se o Criador de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então a Bíblia vai nos revelar, a escritura nos revela que o Criador ele agrada-se da oferta que Abel trouxe para ele, ou seja, das primícias dos animais, ele ofereceu em sacrifício ao Criador. E isso chegou com um aroma suave na presença do Criador. Já a oferta que Caim ofereceu, que foi das primícias dos frutos da terra, dos melhores frutos da terra, o Criador não se agradou. E aí a gente faz o seguinte questionamento: por que o Criador se agradou da oferta de Abel e não da oferta de Caim? A escritura continua: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Ou seja, Caim ficou chateado, decepcionado, irado, por não ter sido aceito o seu sacrifício. Mas por que o Criador não aceitou o sacrifício de Caim? Versículo 6. Então lhe disse o Criador: por que andas irado? E por que descai o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti,
mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, o Criador faz esse questionamento: se procederes bem, é certo que serás aceito. Ou seja, e vem no entendimento da gente, qual foi o ato errado que Caim cometeu para que o seu sacrifício, a sua oferta não fosse aceita. O Criador faz esse questionamento a Caim: se procederes bem, com certeza serás aceito. Mas se procederes mal, eis que o pecado já está à sua porta. Então, para nós entendermos esse contexto, irmãos e irmãs, o sacrifício de Abel ter sido aceito e o de Caim não, a gente tem que entender o contexto em que o pecado entrou no mundo através da queda de Adão e Eva. Lembremos que quando Adão e Eva eles pecaram, eles perderam a glória do Eterno, da qual fazia-se sobre eles. E eles ali, quando eles pecaram, eles perceberam que estavam nus. E por estarem nus, eles ficaram envergonhados. Quando o Criador se aproximou, diz a Escritura que eles fugiram da presença do Criador. E produziram folhas de figueiras para ocultar sua vergonha, para esconder o seu pecado, a sua nudez que estava exposta. E nesse ato de querer e fazer das folhas de figueira vestimentas para si e ocultar o seu pecado, isso demonstra a natureza humana pecaminosa de querer resolver os seus problemas, as suas faltas na presença do Eterno, com suas próprias mãos, da sua maneira, da sua forma. E isso não é suficiente. A Escritura revela que tudo que façamos para tentar alcançar a salvação por nossos próprios atos, nossas próprias ações, não será possível. Foi isso que Adão e Eva tentou fazer quando produziu folhas de figueiras para si. Tentar resolver o problema que eles haviam criado com suas próprias mãos. Então o Criador vem, conversa com ambos aquela situação, e depois que explica para eles, para Adão e para Eva, o plano da salvação, que era preciso que o pecado que havia adentrado no mundo através deles teria que ser resolvido não através de produzir folhas de figueira, ou seja, não da ação própria humana, mas da intervenção divina. Então é aí que o Salvador, Yahshua Mashiach, ele se apresenta e ele convida Adão e Eva a trazerem para a presença dele dois animaizinhos, o cordeiro e a ovelha. E ambos são sacrificados por Adão e por Eva. Adão e Eva, eles degolam aqueles animaizinhos, derramam o sangue daqueles animaizinhos, fazem um sacrifício ao Criador, entendendo que naquele sacrifício, um dia, o Salvador do mundo, Yahshua Mashiach, o Deus do Eterno que tira o pecado do mundo, viria a este mundo para redimir a raça humana novamente. Ou seja, não era pela ação humana, mas pela ação divina. E diz o texto que desses animaizinhos foram feitas vestimentas para eles, para Adão e Eva. As folhas de figueira não serviriam. Queria se ver as vestimentas do cordeiro e da ovelha, daqueles animais que foram sacrificados, simbolizando a justiça divina. Lembre-se que da Escritura diz que o Eterno ele produziu vestimentas de animais, é porque aqueles animais precisaram morrer. Esses animais que foram mortos, eles foram oferecidos em sacrifício ao Criador, e da pele desses animais foi produzido vestimentas para Adão e Eva. Então, e foi ensinado a Adão e Eva que eles deveriam ensinar esse ritual sacrificial do cordeiro aos seus filhos e posteriormente à sua geração. E Abel e Caim foi ensinado justamente isso. Tanto para Abel quanto para Caim foi ensinado que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era preciso que o sangue fosse derramado. É por isso que o Criador vai se agradar da oferta de Abel e vai rejeitar a oferta de Caim. Por quê? Porque Caim, apesar de ter oferecido do melhor da terra, os frutos da terra, do melhor que ele tinha produzido, mas não tinha derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele quis produzir, assim como Adão e Eva, uma justiça própria.
E essa justiça própria não é aceita pelo Criador. Então, muitas vezes, quando nós queremos fazer justiça, vamos dizer assim, com as próprias mãos e tentar agradar o Criador, não é aceito. Por quê? Porque a justiça ela é divina, ela vem no sacrifício de Yahshua Mashiach. Então, dessa forma, nós compreendemos o porquê que o sacrifício ofertado por Abel, oferecido por Abel ao Criador, foi aceito quando ele faz o sacrifício das primícias dos seus animais. Não porque ele era pastor de ovelhas, não. Mas porque ele atendeu e cumpriu o mandamento do próprio Criador ensinado a Adão e Eva. E Adão e Eva ensinou a eles. E eles deveriam ensinar a sua geração. E já o de Caim, não. Porque Caim, apesar de ter aprendido que o sacrifício deveria ser com derramamento de sangue, ele preferiu fazer oferecendo dos frutos. E não foi aceito. Porque não tinha derramamento de sangue. Ou seja, ele estava intervindo na justiça que o Eterno estava executando para que eles pudessem um dia retornar ao seu estado natural quando foi na obra da criação. Então essa mensagem é uma mensagem impactante porque nos revela quanto o pecado ele atinge a nossa natureza, a natureza humana, e o quanto ele nos afasta da presença do Criador. Quanto mais nós nos debruçarmos para procurar fazermos a justiça com nossas próprias mãos, o profeta Isaías vai nos dizer que a justiça do homem é como o trapo da imundície, é mesmo. Quanto mais nós nos procuramos fazer justiça com nossas próprias mãos para alcançarmos a vida eterna, nós vemos aí muitas pessoas pagando promessas, enfim, pagando, fazendo todo tipo de ritual, procurando alcançar um meio, uma forma de alcançar a salvação e infelizmente não é aceito porque produzir com nossas próprias mãos não resolve o nosso problema. A salvação vem por meio da fé no sacrifício de Yahshua Mashiach. Que nós possamos ter esse entendimento, irmãos e irmãs. Que um dia possamos compreender o todo do plano da salvação, porque nossa mente é muito finita para compreender o infinito do plano da salvação, que é um plano extraordinariamente belo, e muitas vezes é incompreensível para a mente humana. Mas que nós possamos atender aquilo que a palavra do Eterno nos ensina, aquilo que a palavra do Eterno pede para que nós venhamos a praticar. Então é isso, irmãos. O sacrifício oferecido por Abel foi aceito porque ele cumpriu o derramamento de sangue. Já o de Caim, não. Apesar de Caim ter sido instruído por seus pais a fazer o sacrifício com derramamento de sangue, ele optou fazer a sua própria justiça, colocando ali dos frutos, dos melhores frutos da terra, para o Criador. Por mais que queiramos ser justos à nossa forma, ao nosso entendimento, se nós não estivermos em acordo com a palavra do Criador, infelizmente, não seremos aceitos. Precisamos compreender e entender a mensagem do plano da salvação em Yahshua Mashiach. Aleluia. Graça e paz.